Olá, meus irmãos. Vamos refletir mais uma vez no livro de Salmos e o texto da nossa reflexão para o nosso tempo devocional, para o nosso exercício devocional é o Salmo 7, que diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao Senhor, ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se um homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo onde Davi enfrenta uma situação muito complicada. Há algo que lhe incomoda profundamente, há uma certa acusação, uma difamação, algumas condutas lhe são imputadas, algumas coisas absolutamente desagradáveis do ponto de vista moral que o entristecem muito. Ele está sendo acusado de coisas que ele não fez. Nós não sabemos ao certo quem é esse tal de Cuxi que aparece aqui. Mas o próprio Salmo nos mostra que as palavras de Davi, elas acontecem em razão daquilo que Cuxi, da tribo de Benjamim, benjamita, estava falando sobre Davi. Esse Cuxi, ele se destaca aqui, entre aqueles que acusavam Davi. E o próprio Salmo diz que é em razão daquilo que Cuxi estava dizendo. Embora não saibamos quem era esse Cuxi, nós sabemos que Saul era da tribo de Benjamim. Então, certamente Cuxi deveria ser um daqueles que estava em volta de Saul e que o inflamava, que junto com os demais que estavam ali em volta de Saul, botava minhoca na cabeça de Saul, instigava Saul contra Davi. A gente conhece bem a história. E isso se encaixa muito bem com coisas que o próprio Davi diz aqui. Quando ele diz assim, olha, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Isso se encaixa muito bem com Saul. Quando a gente lê a Escritura, a gente vê que Saul, apesar de estar perseguindo Davi, Davi o teve nas mãos. E ainda assim o poupou. E Davi fez questão que ele soubesse disso. Que ele soubesse que Davi teve ali com a vida dele nas mãos, podendo tirá-la, podendo matá-lo. E Davi preferiu
pouparam. O que a gente aprende nesse salmo, irmãos? De uma forma bem rápida. Davi nos ensina a como enfrentar isso. E novamente nós somos ensinados por Davi a nos valer da oração. Só que como que ele ora? O texto começa com esse lamento. Ele inicia o salmo se voltando para o Senhor. Ele diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Só que a oração dele, ela não é aquela oração formal, né, cheia de palavras bonitas, cheia de estruturas muito bem elaboradas. Não. É um lamento de um coração que está triste, que está incomodado por todo aquele contexto que ele reputa como injusto. O que Davi fala aqui, quando ele diz que ele não tem culpa, ele não está se apresentando como um homem sem pecado algum. Ele está dizendo que daquilo que custe, e talvez os seus amigos e seus aliados o acusavam, ele fala, dessa acusação, dessa daí eu sou inocente. Senhor, isso que estão falando a meu respeito, isso aí eu não fiz. Fala, logo eu que tive a vida de Saul nas mãos. Se eu fiz alguma coisa a ele, né, se ele não queria guerra comigo e eu procurei, se ele queria paz e fui eu que dei ocasião à guerra, que então o inimigo me ache. É isso que ele diz. Senhor meu Deus, versículo 3, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos é iniquidade, o versículo 5 ele diz, persiga o inimigo a minha alma e alcance. Ele está sendo honesto com o Senhor. Ele sabe que, embora não seja perfeito, embora seja alguém que tem pecados e não são poucos, ele sabe, mas disso aí que estão me acusando, disso eu sou inocente, Senhor. Isso eu não fiz. E o Senhor sabe. A gente precisa aprender a tratar essas questões, meus irmãos, com sinceridade perante o Senhor. E assumir as nossas culpas, quando nós as temos. E também ser honesto com o Senhor. Falar, Senhor, eu fiz isso mesmo? Se tem alguma coisa que eu fiz e que eu não estou conseguindo perceber, então que o Senhor me ilumine a mente. Né? Que o Senhor me se mostre. Porque deliberadamente, de caso pensado, com a intenção de produzir o mal, eu não agi, Senhor. Mas se tinha alguma coisa, alguma artimanha do meu pecado que me enganou a tal ponto de eu praticar o ato e não conseguir perceber que o meu pecado é que estava ali por trás me motivando, então que o Senhor me mostre. Então a gente precisa aprender a orar dessa forma, irmãos. Orar com essa sinceridade. E orar confiando na justiça do nosso Deus. Não é justiça para nós. Não é. Outra coisa que a gente precisa aprender na vida, irmãos. Às vezes, a gente tem muita dificuldade quando as pessoas nos tratam injustamente. E eu te pergunto, por que você fica tão indignado? Por que você quer tanto que aquele que está te tratando injustamente seja punido ou sofra? Quando o nosso Senhor Jesus era maltratado, ele não maltratou de volta. Quando ele foi ultrajado, ele não ultrajou de volta, mas ele entregou tudo nas mãos daquele que julga retamente. É o que você lê lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Não me lembro exatamente o versículo agora, mas eu tenho quase certeza que é o capítulo 2. Dá uma lida lá. Volta do versículo 20, alguma coisa. Mas você vai achar isso lá. Se o Senhor, o nosso Senhor, aquele que é o Rei do universo, suportou as aflições, por que nós não vamos? Então, quando nós tivermos que orar e rogar ao Senhor que faça a justiça, não é para que a gente seja vingado, não. É para que Deus seja glorificado na nossa vida. Para que a verdade dele se estabeleça. E para que a nossa relação com ele, de servos dele, carregando o nome dele, então fique evidente àqueles que se relacionam conosco, para a glória dele e não para nós. É como Davi ora, você vê que o tempo todo Davi faz menção à forma como Deus administra o mundo, a sua criação com a justiça dele. Ele diz, o Senhor julga os povos. Fala, então, Senhor, julga-me, Senhor, segundo a
a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Olha para mim e veja, Senhor. E me trate como se eu tiver que tratar para glorificar o teu nome. E então Davi, que começou o salmo orando, suplicando e declarando que o Senhor é o refúgio dele, ele encerra o salmo rendendo graças ao Senhor. Porque ele sabe que o melhor lugar para ele estar é estar refugiado no Senhor, é se refugiar, né, nos braços do Senhor. Então ele conclui: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te ensine a orar com quebrantamento, que você se quebrante na presença do Senhor e que você não ultraje de volta, não pratique nenhum, quando for ultrajado ou ultrajada, não pratique o ultraje de troco. Quando for maltratado ou maltratada, não maltrate de volta, mas que você entregue todas essas questões na mão do justo juiz, daquele que julga todas as coisas retamente, justamente, e se alegre nele, se alegre na justiça dele, para a glória dele, porque é assim que o Senhor quer que a gente viva, confiando nele e entendendo que a nossa vida nesse mundo é um instrumento para a glória do nome dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.